Buenas, hermanos, que é Roberto Simões, do site O Contemporâneo, e hoje a gente vai entrar num rolê de cabeçudo. Então você tem que entrar na brisa aqui, tá certo? Nós vamos utilizar aqui o rolê de um maluco chamado Adorno, escola de Frankfurt, rolê de cabeçudo. Mas você entra aqui, tem que entrar na brisa, não dá pra ficar viajando. E também, depois, na definição que a gente vai pegar de Geertz para definir cultura. Então, qual que é a introdução? Vamos contextualizar o rolê. É pensar o yoga como uma indústria produtora de cultura. O yoga como uma cultura, né? E cultura pode ser percebido, e aí de linhas gerais, para adentrar nisso tudo, é um outro rolê. É um produtor de símbolos que determinam a forma, a cosmovisão de uma sociedade, de um grupo, de uma tribo. No caso, é nós aqui. Então, é um sistema de símbolos, aí é o seu Geertz, que atua para estabelecer cultura, tá? Poderosas, penetrantes, duradouras disposições e motivações em homens e mulheres, através de uma formulação de conceitos de uma ordem de existência geral, de vida, vestindo essas concepções, essas ideias, com tal aura de fatualidade, de fato, de realidade, que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. Em linhas gerais, podemos pensar em cultura como uma definição de religião, ou a religião sendo definida como cultura, ou espiritualidade, se você se sente ofendido ainda, que é um sistema de símbolos que atua para. Então, o que diz Geertz? Que a religião, ou a espiritualidade, como um sistema cultural, é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas e penetrantes e duradouras disposições e motivações em homens e mulheres. Eu não entendi isso aí. Porra, você acredita em chakra, caralho. Você acredita em prana, você acredita em corpo sutil, você acredita em reencarnação, você acreditou na porra de Sansara. Se isso não é poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações que o faz, através dessa formulação de conceitos, criar uma ordem de existência geral, eu não sei o que é. Vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade, de realidade, que as disposições e motivações, o que você sente, percebe, pensa, vive, parecem singularmente realistas. Então qual que é a realidade? Eu não sei qual que é a realidade mais. A realidade, meu amigo, é que existe 1.000.000 infinitas possibilidades, ou platôs, como diria Deleuze e Guattari, de viver uma realidade. O yoga é mais uma delas. Já falei bastante sobre isso, mas eu estou só colocando aqui a definição de Geertz para pensar o yoga como cultura. E cultura é possível ser compreendido também como uma religião ou como uma espiritualidade. Em linhas gerais, então, podemos pensar que o que desejamos com uma religião nada mais é do que criar um novo mundo em que viver. Então, religião como um sistema cultural é absolutamente plausível. E qual é o rolê que nós vamos dar isso aqui? Porque é só uma introdução, isso aqui eu já falei em outros lugares. Seu Adorno vai dizer isso aqui ali entre os anos 70 e 80, que existe uma indústria cultural, ele vai se referir à arte como cultura, e eu estou me referindo aqui ao yoga como cultura, entendendo também cultura, pegando emprestado o termo, né, como marco teórico Geertz, como uma expressão religiosa também. Adorno começa, então, fazendo uma crítica, vem comigo, eu falei que a brisa era grande, no caráter subversivo da psicanálise do seu tempo, né, em Freud. Só que ele critica, vem comigo no rolê, quando ele entende que Freud, que a psicanálise, desiste desse projeto, se cansa do projeto de vasculhar o inconsciente, então criar outros modos de viver, novos modos de pensar, e acomoda-se, adapta-se
O termo é neurotiza os indivíduos que passam pela psicanálise. Deleuze e Guattari já vão falar, o nome antiédipo do livro deles é justamente disso. Então qual que é o rolê? Porra, a psicanálise é irada em adentrar a um inconsciente. Vem comigo, eu tô fazendo um paralelo de psicanálise e a psicologia do yoga, ou a filosofia do yoga, tá certo? Em esmiuçar o inconsciente, em buscar esse trabalho de autocrítica em você mesmo, o yoga vai chamar de svadhyaya isso. Isso você fazia com o seu mestre, seu guru, Parampara. No mundo moderno você paga para ir num psicanalista, né? Você poderia ir num padre, num pastor também. Tá entendendo o rolê que eu tô dando, não? Você não vai encontrar essa porra em nenhum livro ainda, eu não escrevi sobre isso. Então ele vai criticar a psicanálise e eu faço uma crítica a alguns yogis e alguns yogas que do mesmo modo se cansaram desse projeto de autocrítica, de autoobservação e nada mais fazem hoje do que acomodar, adaptar, neurotizar os indivíduos por meio do yoga e da meditação. Então essas pulsões do inconsciente no qual a psicanálise vai esmiuçar, vai buscar, vai tentar rememorar, assim como o yoga também o faz, em busca de mais, como diria Spinoza, do conatos, né, do tesão pela vida, de potência para mais potência, isso tudo se desmantela, Adorno e a psicanálise. E eu com o yoga moderno, num pensamento burguês, capitalista, produto do capitalismo. Sim, eu li Marx. Então, hoje o yoga, em vez de buscar o conato, tesão pela vida, a potência ou as pulsões do inconsciente, como diria Freud, despreza isso para focar na vida para mais lucro, para capital, neurotizando os yogis e os yogas. Então, no yoga, assim como Adorno encontra na psicanálise, claro que o trabalho dele é gigantescamente maior, eu tô pegando esse micro-universo do yoga, que você ainda tem medo de chamar de religião, dissimulando a realidade, via repressão, autoritarismo, corpos dóceis, mentes dóceis. E aí é Foucault. Falei que o rolê era de grande hoje, né? Foi Adorno, Goethe, seu Freud e Foucault e Spinoza. Então vem! Tô dando a introdução, só que o rolê não começou ainda. Ao invés de vencer essa pulsão que nós temos do inconsciente, o yoga reprime isso. Isso vai acontecer bem antes, porque numa sociedade capitalista isso acontece na família, papai, mamãe e filhinho, que promovem o esquecimento dessas pulsões do inconsciente, que não só não remove as ilusões da sociedade, criadas pela sociedade, mas cria outras. E hoje você, yogi, esqueceu que esqueceu. É o que o yoga vai chamar de avidya, alienação. Não tá entendendo a ligação, professor? Cara, hoje no yoga não há diálogo, se não há diálogo, não há autocrítica. Você vai, faz uma prática de yoga, produz aquele, vem comigo, que o produz já é do produto, né? Produz pela indústria do yoga aquele bem-estar, aquele estado zen, aquele relaxamento, que nada mais é do que uma acomodação, uma adaptação, uma neurotização para você aceitar o mundo como é, o mundo como fato, ao invés de você ir ao encontro de suas pulsões do inconsciente, por svadhyaya, autoestudo ou autocrítica, e criar um novo modo de viver, então tem que voltar para a Índia, né? Porque lá era real. Não. Patanjali também contribuiu para essa neurotização. Ou você acha que algum yogi que leu o Yoga Sutra tentou romper com o sistema de castas na Índia? E por que você acha que hoje um governo de ultradireita nacionalista, um bolsomínio na Índia, obriga a prática do yoga para os seus, para libertar eles? Para desreprimir eles?
ou para tornar os corpos mais dóceis, os pensamentos mais dóceis, eles mais relaxados, e assim aceitar um governo ditatorial, totalitário e fascista no qual se empreende lá e aqui. Tu já pegou o rolê, mas tu não sabe explicar. Mas é isso, é por isso que eu tô aqui. E ao invés, então, de você remover suas ilusões, você esquece que tá iludido. O problema não é ter utopias, pelo contrário, o final do rolê é esse: criar mais utopias, criar mais formas de vida. A alienação não é viver numa ilusão. A alienação, ou a vidya, no yoga, ou como diz Caetano, burrice, é você você esquecer que vive em Maya. Mas você não quer acabar com Maya. Você quer sacar em que Maya você existe. E essa indústria do yoga faz você esquecer que esqueceu. E vem comigo no rolê. Não vai embora ainda não. Então, como produzir um modo de pensar esclarecido que deixe de desejar o passado para reconstituí-lo no futuro, pois o presente está sendo perdido? Essa é a pergunta do rolê aqui. A individualidade ou a sua singularidade, entender que você é único, é o foco de resistência contra essa padronização burguesa capitalista, de falta de autocrítica, que a indústria do yoga, como cultura, vem produzindo no mundo. E eu tô falando do mundo moderno, não vou entrar na Índia, do Patanjali, não me interessa, eu não sou indiano, caralho. Me interessa é nós, Brasil. Não me apetece a masturbação histórica de buscar uma Índia romântica, de um yogi romântico, de um mestre romântico, porque faz você então adiar a sua vida em busca de esperança. Então há uma coerção brutal, fruto da coletivização do yoga, essa indústria construída. O yoga tem como a base a percepção viveka, fruto da experiência ritual, samadhi, que é um processo dialético, de diálogo, que busca conectar-se ou compreender o que ainda não foi determinado pelas grandes intenções. Na linguagem deles, Guattari, o yoga ou tem o potencial de criar linhas de fuga criadoras e não repressoras, que acomoda, adapta e neurotiza para a vida como é. E isso é muito comum entre os yogis. Ai, nada a ver falar de política, porque isso não é sutil. Pensamento alienado, alienante, pensamento em avidya, o grande klesha, se você gosta aí do sânscrito, que faz produzir comportamentos apegados, aversivos, medrosos perante a vida e orgulhosos ou vaidosos. Linhas de fuga criadoras, que é o potencial do yoga em si, muito mais do que executar um trikonasana alinhado, controlando com uma trena e um prumo. Vê se teu joelho está alinhado com a porra do trocântero. Você consegue compreender que isso é um pensamento que aliena você? Que desmantela a busca pelo seu tesão por mais vida, por potência, que é o potencial do yoga? E que bosta que é Kaivalya, a libertação, se não é você produzir a sua moral, a sua forma de viver, e não ficar copiando a forma de viver do outro, e copiar a forma de viver do outro faz parte desse processo da indústria do yoga? Isso então apontando as limitações de todo o discurso do pensamento. O yoga tem que ser autocrítico. Volto a repetir, na mitologia do yoga, Shiva, que é um dançarino, é o criador do yoga. Ele com a sua esposa muito louca, negra, mulher forte, faca na bota, Durga,
faz nascer 2 filhos. Então, os 2 filhos do yoga é a sabedoria, a autocrítica, a autoobservação, a autoavaliação de si mesmo e do mundo à volta. Skanda, Ganesha, sabedoria, e Skanda, que é o deus do conflito maluco. Então, a ideia de fugir do pensamento conceitual e utilitarista do yoga e não apenas fugindo das acomodações, adaptações e neurotizações do yoga. Você não entendeu que o yoga está te neurotizando ainda? Meu amigo, você está enfurnado até o pescoço na lama da ignorância. Construindo corpos iguais, aulas iguais. E qualquer um que crie uma linha de fuga criadora, diferente do seu, é exposto como errado, como não é yoga. E mesmo você pagando sapo de hype, de descoladão, quando vê uma aula de pet yoga, quando vê alguém rebolando e diz que aquilo é yoga, você fala, nossa, nada a ver isso, hein? Pequeno fascista. Não é porque isso não lhe agrada que lhe dá o direito de aniquilar. Se fosse assim, yoga terapia de Hermógenes, Swastika, yoga do De Rose deveria ser aniquilado do planeta. Mas deveria mesmo, hein? Pelo menos um deles, eu acho, não é? Então, pequeno fascista. Vai voltar no bolsominion. Então vamos agora começar na indústria cultural do yoga propriamente dito. Ou a indústria do yoga. Em lugar de cultura de massa, o yoga das massas, a gente pode pensar então em indústria do yoga ou indústria yogica, que põe em servidão as percepções e pulsões humanas ou dos seus yogis e yoginis pela lógica do capital. Há então 8 rolês que eu vou descrever com vocês. É muita coisa. Tá, então aperta o pause, caralho. Continua aí alienado. Um é a padronização. Então são 8 itens que compõem a indústria do yoga. Esse é o rolê. Um é a padronização, que segue padrões de produção de mercadorias, cria a ilusão da independência do indivíduo e forma um gosto, um jeito que o indivíduo pensa estar livre praticando yoga. Vou repetir, local. Chama padronização. Isso aqui é Adorno, tá? Joga no Google para saber quem é o tiozão. A padronização, que é a indústria yógica ou indústria cultural, faz produzindo padrões de produção de mercadoria. Então, os cursos para formar novos professores de yoga, alguns deles, tá certo? Não o seu, não a sua formação, se é a pessoa esclarecida, mas forma produtos de mercadoria. São produtos à venda na estante. E esses produtos criam a ilusão com suas aulas, com as suas fotos no Instagram, com seus tapetes sendo vendidos, seus tipos de roupa yoga, suas kombuchas ou kombucha, não sei como escreve aquela porra. Seus retiros para a Índia, para locais sagrados, para retiro com mestre não sei aonde, na montanha. Cria a ilusão da independência do indivíduo. Você não se sente livre praticando yoga? E forma um gosto que você pensa. Então você está sendo doutrinado, padronizado. É esse o rolê. Padronizado tanto na produção de mercadorias yógicas, se você é desse mercado, ou, obviamente, no consumo. Se cria um padrão de consumo yógico. No Brasil, fácil, né? Branca, mulher magra, corpos fortes, flexíveis. Tem até a brincadeira nos Estados Unidos aí, coloca aí calça de yoga em inglês para você ver o que aparece no Google de foto. Você tá entendendo o padrão que eu tô te dizendo aqui, doidão? Até no tipo de mantras, o tipo de fala. Cria-se a ideia, então, técnica. Que a técnica do yoga está a serviço do capital. Esse conjunto, essa padronização, aliena esse micro-universo yógico em relação aos seus próprios anseios.
criando uma dependência dos seus produtos. Nossa, sinto uma falta agora na pandemia, não estou fazendo mais meu ashtanga às 4:30 da manhã. Corpo magro, elástico, calmo, são os novos bens de salvação espirituais do yoga moderno. Ah, então, mas eu pratico o yoga antigo. Não tem yoga antigo, loucão. O yoga antigo, você está vivendo hoje ou você tem uma máquina do tempo que você volta para o século XI na Índia? Ah, não tem essa máquina, então você é moderno, loucão. O segundo item aqui na construção dessa ideia da indústria do yoga é a atrofia da imaginação. Organizando a percepção deste público, desse micro-universo yógico, o talentoso, entre aspas, o virtuoso do yoga, na verdade, é formado por essa indústria cultural. Ela não cria um público do yoga. Desculpe, ela não cria o atendimento dos anseios da massa, mas ela cria o público do yoga. Então eu vou repetir. Atrofia a imaginação, ou atrofiação da imaginação. A indústria do yoga cria então uma subjetividade, uma ideia yógica do que é yoga. Ela cria o público e não atende aos anseios da massa. Então o yoga, para diminuir a ansiedade, depressão, mal-estar, dor nas costas, lombalgia, toda essa medicalização, assim como todo esse lado mais exegético, sou pleno, sou perfeito, isso atende não os anseios de uma massa que clama pelo yoga, mas ela cria o seu gosto por isso. Ela criou você, caralho. Espero que você tenha entendido essa porra. Então, aquele que você entende como virtuoso, talentoso, puta yogi, o cara com sei lá quantos K no Instagram, ele é formado pela indústria do yoga. Isso resulta na expropriação da possibilidade de qualquer experiência viva com as coisas, com o yoga. Tudo é artificialmente produzido. A experiência do yoga é uma reprodução. Aquela que o meditador sente de relaxamento, bem-estar, plenitude, aumento da libido, melhora da performance. Isso é uma reprodução criada pela indústria. Não tô entendendo. Você tá querendo dizer que é tudo uma ilusão? Isso não é o problema. O problema não é a ilusão. O problema é que você está sendo tolhido, expropriado por essa padronização da possibilidade de qualquer experiência genuína que você possa ter do yoga. Você não desenvolve autocrítica. Então, você tem uma experiência com uma prática de yoga. Eu vou tentar te pegar pela mão, estou sentindo que você está viajando. Você faz uma prática de yoga de 1h30, canta mantras, o caralho, bate palminha, vai com roupa saruel, acende incensinho do Himalaia, o caralho, o mestre lá na frente de barbão. Tô imaginando, isso não existe, tá certo? Não existe, isso não é o seu caso, isso, tá certo? E aí você vai experienciar algo e levanta a mão, se for possível, né? E pergunta, mas o que eu senti foi isso. Essa indústria vai explicar direitinho para você o que é que você está sentindo. Vou falar de novo. E é a crítica que ele faz à psicanálise de Freud num certo momento. Você leva um problema para o psicanalista e ele, em vez de discutir isso com você, ele vai te fornecer o significado dos símbolos que você levou. É complexo de Édipo, é complexo do caralho, eu não sei o que, o seu sonho significa tal coisa. Jung também fez isso. E aí você então é tolhido, é expropriado da possibilidade de qualquer experiência viva com a tua experiência do yoga. Tudo é artificialmente produzido. A experiência do yoga então se torna uma reprodução.
As práticas, vivências, retiros de yoga, meditação não deixam lugar para a própria interpretação da realidade, pois ela já foi construída muito antes. Se torna um adestramento yógico, uma espécie de espectador do yoga você se transforma. São todos paralisadores das capacidades de imaginação e espontaneidade do yoga, que tem como potencial justamente isso. Então se reproduz o yoga da tradição, da linhagem, do método. O mestre não quis dizer isso. Foda-se o mestre. O mestre não tem graus distintivos de superioridade a nenhum outro ser humano. Isso é o oposto da proposta do yoga, que é Kaivalya. Se você ainda não pegou o rolê, se chama libertação. Mas eu não tenho lá outra me explicando, como é que eu vou saber? Então, você é gado. Você é gado, mu pra você. Claro que você pode ter um mestre, um professor, uma turma, uma escola, uma linhagem, um método. Não é para acabar com isso. Mas contanto que essa escola, esse método, essa linhagem permita a autocrítica, permita a discussão e não impõe em você os símbolos que são corretos. Não é assim que a tradição quis dizer. Foda-se a tradição. Eu estou sentindo isso agora, é real, é nesse momento. Não me interessa que os brahmanes do século II a.C., ou antes, ou depois, sentiram com seus corpos e suas mentes muito foda o que eles fizeram. Mas eu sou outro corpo, eu vivo em outra sociedade, eu tenho outros valores, e eu quero entender isso. Não adianta você aprender sânscrito para aprender isso. Mas aprenda sânscrito, é legal, tem que ler os textos. Mas ele não é sagrado e perfeito em si mesmo, senão você se torna gado, igual se tornaram os católicos medievais, que você tanto critica, os evangélicos. E não são todos evangélicos, nem são todos católicos que são gado. E nem são todos os yogas que são gado também. Um terceiro item é a homogeneização, a unidade. O esquematismo do procedimento mostra-se no fato de que os produtos do yoga, mecanicamente diferenciados, tem hatha, tem vinyasa, tem ashtanga, tem yogoterapia, tem swastika, é tudo muito diferente, né? Acabam por se revelar sempre a mesma coisa. Isso chega até a ser valorizado. Não praticamos igual na Índia antiga. Tu é indiano? E você é um indiano que vive em que século? Então por que eu vou repetir uma prática? Porque o universal é perfeito em si mesmo. Sério? Então orienta o que os indivíduos, as pessoas, os yogis, pensam, sentem, vivem com os seus yogas, com as suas experiências. De novo, essa homogeneização expropria, tolhe, elimina o processo intuitivo que o yoga deveria gerar. Samadhi, Viveka, Kaivalya. Samadhi, uma experiência onde o turbilhão da sua mente se diminui ou se afasta, sei lá que possa querer dizer. Viveka, que é um discernimento sobre si mesmo, fruto do Samadhi. E Kaivalya, um estado no qual o processo longo, gradual, ao longo de samadhis, ao longo de vivekas, você vai tendo um vislumbrante sobre si mesmo e nunca acaba. Agora, expropriado desse processo intuitivo, que é o cerne do yoga, todos agora sabem, entre aspas, exatamente o que procuram com o yoga. Alguns lucro, outros anestesia e alienação. Ao praticar yoga ou meditação, não há mais a possibilidade da reflexão. Eliminou-se a reflexão. Se você pegar uma imagem de Shankaracharya clássica, todo Vedantino tem esse quadro atrás dele, alguma foto. Tem Shankara sentado à beira de um rio, talvez o Ganges, trocando ideia com a galera. Ou pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Ao praticar yoga não há mais a possibilidade de reflexão. São lugares, espaços de yoga, de meditação, por excelência, de alienação. Apenas absorvem tudo que lhe é mostrado, homogeneizado. A resistência está
nos indivíduos poderem, ou se ao menos darem a chance, de poderem refletir daquilo que lhe é transmitido, sentido, percebido, embebido da experiência do yoga. E não engolido à força, injetado na veia. Por outro lado, formações de yoga, retiros de yoga, meditação, obviamente, ashram, estúdios, produzem esse gosto do que é yoga. Um modo de pensar e viver que faz cada vez mais poder a essa tradição se consolidar como uma indústria yógica, produtora de produtos, de mercadorias do yoga. São replicantes de modos de viver do Shivananda, do Vivekananda, do Iyengar, do Krishnamacharya. Não que este seja um problema, não é esse o rolê. Não é então vou abandonar tudo. Não, não é abandonar. São métodos fabulosos, maravilhosos. A questão que eu estou falando é o seu método, a sua escola, a sua linhagem, as suas leituras permitem a você, esse núcleo social onde você vive, permite a você a refletir sobre si mesmo e sobre as próprias escrituras, sobre as próprias práticas, sobre as suas experiências, ou eles te fornecem à força uma explicação do que é, e se você vier com uma explicação diferente, você então é expulso deste meio. E se for expulso, melhor ainda, né? É claramente um sistema de repressão e autoritarismo. Mas simplesmente romper com o passado não garante o novo. Então não adianta você abandonar esse método, essa escola agora eu não vou fazer mais nada agora. Não é esse o rolê. O yoga continua firme e forte com uma força gigantesca de produção de novas formas de pensar, de viver, de agir, de se vestir, de cantar, de praticar asanas, kriyas, pranayamas. A força está lá ainda. A força, Darth Vader. Quarto item, expropriação. Da possibilidade de uma relação viva com as coisas. A eliminação. Você é tolhido da possibilidade de uma relação viva com as coisas. O ócio vai sendo substituído, vem comigo nesse rolê, pelo lazer. Vem aqui que eu acho que é essa parte mais maluca do rolê. Eu falei que ia roubar a tua brisa. O ócio é substituído gradativamente por essas indústrias yógicas e meditativas, para mim é sinônimo, pelo lazer, pelo corpo em stand-by. E corpo-mente, né? Se torna o yoga e a meditação, então, complementar ao trabalho, com mais uma tarefa, tipo, agora é o meu local de lazer, de diversão, meu happy hour. E mantém o indivíduo, você yoga e meditador, distraído, em busca das pequenas doses de alegria, bem-estar, prazer, autoconhecimento. Vou mergulhar agora na leitura dos Vedas. Você se torna então um indivíduo mais distraído e mais alienado do que nunca. Não mais agora alienado pela Igreja Católica, não mais alienado agora pelos evangélicos, não mais alienado agora por isso, X, Y, Z, pela cultura de consumo do capitalismo, que quer me vender produtos industrializados. Não! Você está consumindo produtos industrializados do próprio yoga, seu otário. E minha companheira fica louca quando eu chego alguém de otário, de burro, mas não sei que nome que eu vou te dar, gado. A busca, em vez do eu como lazer, como um corpo em stand-by, como complementar ao trabalho, como uma espécie de diversão e de distração, é o ócio. O ócio como foco do yoga. Reflexão crítica de si mesmo e do meio em que nós estamos inseridos. Cerne de toda a prática filosófica. O ócio e não o lazer. Não é necessário pensar em nada quando se pratica yoga. Olha que viagem. Não é necessário criar nada. Está tudo pronto. Tudo pleno. Não é mesmo? Não é assim que eles falam? Não é assim que eles falam? Você não precisa pensar em nada. Não é necessário criar nada. Você já está pronto. Já é pleno. As meditações, os yogas não têm nenhum objetivo, compromisso de dizer nada consistente, é tudo efêmero. Desapego, né?
dizem. E você pensa, eu vou ser mais produtivo agora, né? Porque o yoga tem como objetivo agora, e a meditação, portanto, divertir, trazer lazer, é mais um complemento do trabalho. E por que você acha que o yoga ganha tanto espaço numa sociedade capitalista que tem como foco capturar o seu desejo para produzir mais coisas, jogar fora as coisas e consumir coisas? Porque ele se torna uma mercadoria à venda, malucão. Você não pegou rolê ainda. Quando eu falo indústria do yoga, não é que tem gente conspirando porque eles são ligados. Não é a teoria da conspiração, malucão. É a realidade, brother. Existe uma indústria do... Não é que eles se reúnem em Genebra para pensar na dominação do mundo pelo yoga. Para de ser louco, olavista da porra. É uma indústria construída porque é a própria lógica do mercado, do sistema capitalista, malucão. Se divertem, relaxam com situações que são uma simulação daquilo que os próprios vivem. Então isso fecha o rolê da expropriação, esse quarto item. O yoga tolhe você, expropria você de uma relação viva com as coisas e com a vida, porque ele já produz uma vida para você ter. 5. Há uma promessa não cumprida. O yoga logra seus consumidores, promete algo que nunca entregará. Essa promessa é a libertação do sofrimento, pois essa não realização é a própria condição da continuidade desse mercado, dessa indústria cultural do yoga. É uma dívida infinita. Esses elementos juntos, todos até agora que eu ditei, ajudam a habitar os sentidos, embotam os seus sentidos. À fragmentação, ao desgaste, ao esmagamento, a um cansaço que eles produzem em você. Essa é a condição da vida nessa sociedade, eles dizem. É melhor se retirar dela. Então você se acostuma, se adapta, se molda, se flexibiliza. Olha que lindo isso. Se eu fosse um poeta, eu estaria fazendo um poema, mas eu não sou poeta, tô aqui 40 minutos falando igual um louco, caralho. Eu deveria ter nascido poeta. Ia ser mais fácil juntar 4 letras aí, 4 palavras em 3 versos e acaba essa porra. Mas não, tem que falar pra caralho. E aí eles dizem pra você, caiba neste corpo, caiba neste asana, respire assim. Cague assim. Cague é cagar mesmo. Vai fazer um ritual pra cagar lá. Se fosse entregue essa promessa da libertação e vida do sofrimento humano, não é isso que é porra de Kaivalya? Você não dependeria mais desse sistema, dessa indústria cultural, e o sistema entraria em colapso. Não porque não haveria mais candidatos, né? Gado. Mas porque conheceriam um mundo, uma realidade em que as suas ideias e leis inexistem. Então, o yoga faz uma promessa que não cumpre. Ele logra você. Para quê? Para você, para você entrar numa dívida infinita com o yoga. E sempre que você não consegue, você pergunta para alguém, mas eu não consegui. Mas é porque ainda falta um nível tal, porque você não foi na Índia, porque você não sabe falar sânscrito direito, você não compreendeu corretamente as escrituras, depende do seu grau de espiritualidade. É o mesmo rolê que um Brahmane falava para um Dalit, tá ligado? Não, mas eu não tô entendendo a porra desse negócio que tá falando aí pra mim, Brahmane. Mas é que você nasceu na família errada, né? Cumpre aí, continua pegando cocô de vaca aí, queimando mortos ao Ganges, né? Porque essa é a tua função no planeta, né? Determinado pelo Vedas. E aí, de repente, numa próxima vida, você não reencarna aí na minha família de Brahmane? Mu! Eis o segredo do yoga moderno, capitalista. Apresentar a satisfação com uma promessa rompida. O yoga tem outro papel. Anunciar a possibilidade de se remeter a uma utopia, uma ilusão maia. O yoga tem esse papel. Anunciar novos mundos, brother. Novas utopias, novas ilusões, novos maias. E não acabar com Maia. O próprio Ishvara é uma manifestação de Maia.
A pergunta é em qual Maya você deseja viver, ou melhor, criar para você mesmo. Porque o primeiro passo é você se ligar que está em Maya. Segundo é perceber que esse Maya foi criado pela própria indústria onde você vive. O terceiro é não se livrar disso, mas perceber esse Maya em que eu vivo, que foi construído para mim, tá aumentando minha potência de viver ou tá me fudendo? Tá me fudendo. Então vaza, filhão. Mas eu vou pra onde? Eu vou pra outro Maia, porque tudo é Maia. É, mas agora você tem consciência, autocrítico. Você pode ir pra um outro Maia que é melhor pra você, ou se tu for corajoso mesmo, você constrói o seu Maia para viver a sua ilusão, sua utopia, a sua própria vida, seus valores, seu modo de vestir, seu modo de amar. Aí, não preciso da indústria do yoga para isso. Pegou o rolê? Você rompe essa dívida infinita. Nenhum método é o método. Nenhuma linhagem é a linhagem. Nenhum livro é o livro. Mas é apenas mais um. Larga o yoga, vai ser católico. Foda-se. Larga o yoga, vai ser ateu. Fim da sua vida na ciência. Sei lá. Contanto que aumente sua potência, faz o que você quiser, brother. Mas contanto que este Maia que você utilize não sublime, não reprime. O que se coloca no lugar de um ideal iógico de Kaivalya, que nunca chega ou que nunca é entregue nessa indústria do yoga capitalista, é a ausência da promessa do sonho, a exaltação reacionária do yoga como cultura. Item 6. A corrupção do trágico e a confirmação da ordem. Vem continuar o rolê. Malandrão, falei pra você que ia ser um rolê de cabeçudo hoje. A vida dura, sofrida, aquela frase clássica neoliberal, no pain, no gain, que está no seu tapetinho, é vista como trágica. Submete-se a ela como um gesto heróico. Eu não consigo fazer tal postura, mas vai, eu vou te puxar, foda-se. Aqueles que não se adaptam são punidos. E a ordem volta a se estabelecer. Mundo cinza, mas seguro. Ordenado cosmicamente, né? Sete. Pseudo-indivíduo. O indivíduo é ilusório, é padronizado, é uma subsunção ao universal. Ele se entende substituível. Não se percebe único, singular, diferente. Pelo contrário, a diferença, a singularidade, um Ganja Yoga. Eu tô chutando os yogas que você vai se sentir mais moralmente inadequados. O yoga sexual, sei lá, que nome você queira dar pra essa porra. O pet yoga, o baby yoga, o yoga restaurativo, o yoga marginal, o perifa yoga. Todos que são únicos e singulares você vê como uma deformação, algo tem que ser aniquilado. E você pergunta, mas porra, mas aí tem mais também, né? Essas coisas fogem, né? Pequeno fascista. Você não gostou? Não é bom pra você? Não lhe potencializa o Beer Yoga? Então não faz, brother. Mas isso não lhe dá o direito de aniquilar a singularidade do outro. Último item, o isolamento. Publicidade torna-se então, torna palatável tudo a indústria do yoga e da meditação. Só usa a publicidade aquele que já está no sistema, que já estão conformados, pois educados. Fez um curso para formar novos professores de yoga. Você demorou 1 ano para ser educado e padronizado à indústria do yoga. Claro, exceto a sua escola que você está me ouvindo aí, a sua escola não fez isso. Igual escola, família, igreja. Essa publicidade, então, da indústria do yoga, que é o coração da indústria do yoga, produzem signos destituídos de qualidades. Alguém diz karma, prana, chakra, kundalini. E você faz a anotação do lado. Porra, karma, porra, prana, porra, chakra, porra, kundalini, que da hora. Tudo é tão puro, transparente agora.
automaticamente todos já sabem o que é por uma ideia, mas não é realidade. Ninguém lhe deu a chance de pensar sobre estes conceitos na sua realidade. Eles são entregues em você como uma encomenda dos correios. Pronto, fechado numa caixa. Não adianta você ficar trocando ideia com o entregador. Pegou agora o rolê, não? Sedex vem e entrega uma caixa fechada para você. Com todo o pacote do yoga, já que você comprou durante um ano, você pagou em 10 mil reais nisso. E já vem tudo pronto o pacote. Até um livro sagrado vem. Livro sagrado significa, não dá para trocar ideia, né? No máximo você reza sobre ele, toca o pé do mestre. Automaticamente todos já sabem o que é por uma ideia, não é realidade. E tudo se torna então tão puro, transparente agora, né? Outros já produzir e comentar o que pensar, sentir, viver sobre qualquer coisa do yoga que você vier a sentir, perceber ou compreender. Já está tudo dado no pacote de 10 mil reais. Tudo se torna tão óbvio, natural, alienado mais completamente do que nunca esteve na vida. O yoga chama isso de avidya. Considerar que a linguagem, mesmo a sânscrita ou o latim, nomeie de maneira neutra este ou aquele objeto do yoga, ou que se refira do mesmo modo a esta ou aquela experiência significativa, significa subtraí-la da relação com o conteúdo e com a experiência que você vem a ter, e de que depois você irá usá-la. Impossibilita o ser humano, portanto o yoga, o meditador, de remeter a palavra à sua experiência, nos tornando distante da própria experiência e formando yogis meditadores incapacitados de exprimi-las. Em que experiência por si só o yoga, a meditação, produz hoje? Ao leigo que ousa pensar diferente, tudo se torna então impenetrável, pois óbvio, porque não há autocrítica. Você não entendeu o conceito de Ishvara? Não se preocupa. Aos poucos eu vou te doutrinando até você sacar direitinho como eu penso que deve ser pensado esse conceito. Não conseguiu fazer o Trikonasana como eu te pedi? Não tem problema. Aos poucos eu vou docilizando, flexibilizando o seu corpo até você atingir esse corpo que é ideal a ser atingido. Não consegue fazer Kapalabhati? Não se preocupa. Aos poucos eu vou doutrinando o seu tipo de respiração. Veio com calça jeans praticar yoga? Não se preocupa. Aos poucos eu vou vender para você uma calça de 600 reais de yoga. Você toma água da torneira, não se preocupa que eu vou vender para você kombucha por 35 pila. E aí sim você vai ter uma experiência verdadeira de yoga. E haverá sempre um mestre autorizado por uma tradição ou um livro sagrado que irá explicar qualquer coisa que você não saiba. Espero que eu tenha compreendido, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa com você, meu amigão. Forte abraço. Quer saber um pouco mais, brother? Acesse meu site, eucontemporâneo.com. Lê meus textos no blog. Acesse mais podcast em qualquer tocador. Ou no próprio site estão lá os podcasts de graça para você ouvir. Desenvolver sua autocrítica no yoga. Agora, você é corajoso mesmo? Porra, brother. Faz o curso de desformação em yoga. Ah, você tá participando da indústria yoga. É, mas tô tentando burlar o sistema. Porque é uma plataforma de baixo custo, brother. Não custa 10 mil reais, nem 15. Por 30 pila por mês, tu acessa o curso, brother. Tem dificuldade de pagar? Escreve pra mim, caralho. Forte abraço pra vocês. Nos encontramos aí, sei lá quando.